Bom, pessoal, retomando aqui, né, a explicação que nós estávamos falando do estudo da língua, os tipos de sujeito, né, que eu havia passado para vocês. O sujeito claro e explícito, tem algumas explicações dele aqui, né, tem alguns exemplos para ajudar vocês a entenderem melhor, né. É importante que vocês leiam essa parte aqui dos exemplos, né? Ó. Os alunos coletam informações sobre Marte. Percebam que ele está, o verbo na terceira pessoa do plural, os alunos coletam, nesse caso, né, do sujeito claro e simples, e o aluno coleta informações sobre Marte. Ele está na terceira pessoa do singular, então o sujeito ele pode estar na terceira pessoa do plural ou do singular. Isso tanto para o sujeito claro ou o sujeito simples. Nós coletamos informações sobre Marte, primeira pessoa, e eu coleto informações sobre Marte em primeira pessoa do singular. Aqui em primeira pessoa do plural e aqui em primeira pessoa do singular. Bom, pessoal, vamos lá para a página de exercícios, né? Vocês vão ter também aqui a explicação da ocultação do sujeito. É importante estar lendo para estar resolvendo as atividades, tá? A indeterminação do sujeito também, que é tudo que eu expliquei lá na lousa. E nós temos também a oração sem sujeito, que eu expliquei também, né? Ela vai usar muito o tempo, né? E tem um pequeno resumo aqui para ajudar vocês, que são os sujeitos que nós iremos trabalhar. O sujeito claro ou simples, né? O sujeito, ele claro ou simples. O sujeito claro ou simples no composto, né? Sujeito claro ou simples composto ou sujeito claro ou simples. O sujeito claro ou explícito simples. O sujeito oculto, o sujeito indeterminado e o inexistente sem sujeito. Então, tem uma explicaçãozinha aí para vocês entenderem, ok? Baseados naquilo que eu já expliquei. Então, lá na página 81 do livro, vocês têm a atividade 1. Grife o sujeito nas frases destacadas, extraídas da fábula O Homem, Seu Filho e o Burro, e o de Êxopo. Vocês vão grifar o sujeito nas frases destacadas. Então, aqui, questão A, né? Que nós temos a questão A, né? Ouvindo aquilo, o homem montou o filho no burro e os três continuaram seu caminho. Vocês estarão grifando, certo? E então aqui, pessoal, vocês vão grifar quem é o sujeito. Ouvindo aquilo, o homem montou o filho no burro e os três continuaram seu caminho. Vocês vão grifar quem é o sujeito nessa frase. Na questão B, a mesma coisa, vocês vão grifar quem é o sujeito. Na questão C, na questão D e na questão E. Vocês precisam grifar quem é o sujeito nessa frase aí que nós estamos analisando. A atividade 2. Opa, eu tenho mania de passar reto. É carro sem freio. Aqui, pessoal, leia os versos do poema Várzea de Henriqueta Lisboa. Vocês vão ler os versos, né? Aí, questão A. Identifique as orações e o seu sujeito nas duas primeiras estrofes do poema. Então, vocês vão olhar as duas primeiras estrofes do poema e vocês deverão
identificar, né? Vocês precisam identificar. Vocês precisam identificar. Deixa eu puxar aqui. Identifique as orações e seu sujeito nas duas primeiras estrofes. Então, lá nas duas primeiras estrofes, vocês vão identificar as orações e os sujeitos, né? Vocês precisam identificar quem são as orações e os sujeitos. Vão escrever aqui embaixo. Na questão B, pessoal, eu tô demorando para falar porque tá muito clara a tela para mim. Tá ruim para eu enxergar, tá? O sujeito da primeira oração vem depois do verbo. Vocês vão justificar e vão explicar o porquê que o sujeito da segunda oração vem depois do verbo. É importante que vocês lembrem aquela ordem que eu coloquei estabelecida, que primeiro que analisa primeiro. Lembra que eu passei um esqueminha no final para vocês? Verbo, mais não sei quem, mais não sei quem. Vocês vão e dão uma olhada, vocês passam a dar uma olhada lá naquele item para poder identificar, ok? Na questão 3. Perdão, na questão 3 não. Opa, tá rápido aqui. Na questão C aqui, na terceira estrofe, qual é o sujeito do verbo chegam? E a quem esse sujeito se refere? Então, vocês vão falar quem é o sujeito nessa oração e a quem ele está se referindo. Vocês vão explicar quem que ele está se referindo nessa segunda oração. Quem é o sujeito e a quem ele está se referindo. Ele está se referindo a um sujeito oculto, não é? É um sujeito explícito, não é? Então, vocês vão colocar. Na questão D. Qual é o sujeito na última estrofe? Justifique a concordância do adjetivo animado e do verbo continua, ambos no singular, com sujeito. Então, vocês estarão identificando essa parte da atividade, né, e respondendo nessas linhas. Essas atividades também, pessoal, elas estarão lá no plural, tá? Aliás, todas as atividades que estão aqui, elas estão lá no plural, ok? Fiquem de olho, façam aqui no livro de vocês e façam também no plural. E o que se pede para fazer no caderno, façam. O sujeito das orações a seguir é constituído de um só núcleo. Então, vocês vão explicar qual é esse núcleo que é feito o sujeito. E ele tem a explicação. Lembra que o núcleo é o núcleo que eu expliquei para vocês lá do substantivo, quem é o núcleo, então vocês vão identificar. Lembra quando eu falei do sintagma? Vocês voltam lá na ideia que eu dei de sintagma. O sujeito da oração a seguir é constituído de um só núcleo. Aí vocês vão colocar, encontre o sujeito de cada oração e grife o núcleo. Transforme o sujeito simples em sujeito composto, prestando atenção à concordância. O ar seco aumenta os casos de alergia respiratória. Essa moça canta bem. No início da noite, cigarras barulhentas cantavam loucamente. Vocês vão explicar. Questão D. No inverno, as mulheres sentem muito frio. Eu já volto explicando a segunda parte, pessoal.